Muito se fala sobre a marca da besta. Já surgiram teorias que seria um chip implantado no corpo, uma tatuagem na testa, mas o que será mesmo essa tal marca da besta? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos entrar na terceira mensagem angélica que diz assim: se alguém adora a besta e recebe a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho do furor de Deus. Meio tenso, né? Ixi, só de ouvir falar. Como eu e você vimos nos primeiros episódios, as questões centrais do grande conflito entre Cristo e Satanás se concentram em quem você aceitará como autoridade, dando lealdade e adoração. E é por isso que o anjo adverte mais uma vez sobre a adoração, te lembrando a não adorar esse poder, porque as consequências serão muito sérias. Mas aí você diz: VJ, fala pra mim, como você imaginaria alguém que adora uma besta? Olha, eu acho que automaticamente quando a gente fala de besta, já vem aquela criatura sombria, aquela coisa maligna, aquele negócio cheio de cabeça, aquele dragão. Não, mas para a gente entender corretamente o que a besta citada aqui no Apocalipse representa, a gente precisa voltar lá atrás em Apocalipse capítulo 13. Em resumo, Apocalipse 13 é um texto simbólico e profético que faz a menção a duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra. Sabendo que a palavra besta em profecia significa poder religioso ou político, Apocalipse 13 menciona a união entre duas bestas, formando um poder político-religioso. Ou seja, ela fala de um tempo no futuro em que o diabo vai trabalhar por meio de um poder político-religioso aqui na terra e recorrerá ao uso da força para tentar combater e silenciar o povo de Deus. Uma característica da primeira besta de Apocalipse 13, verso 5, é que ela é um poder blasfemo. A gente entende como blasfêmia aquele que diz meu Deus, ou que solta uma piadinha com o nome de Deus. E sim, isso pode ser uma blasfêmia, mas blasfêmia é uma ofensa a Deus, é um insulto a uma religião ou a tudo que é considerado sagrado. A Bíblia amplia e define bem atitudes que podem ser consideradas blasfêmia, como, por exemplo, no Novo Testamento, a blasfêmia é definida como assumir os privilégios e as prerrogativas de Deus, em vez de reconhecer a superioridade e soberania dele. Ou seja, se considerar Deus ou maior do que Deus é uma blasfêmia. O próprio Jesus foi condenado pelos fariseus de proferir blasfêmias por se declarar como sendo igual a Deus. Atenção, tirem as crianças da sala. O que vocês vão ver agora são cenas impressionantes. Hoje em dia existem líderes religiosos que assumem para si a autoridade de Deus na Terra. Algumas declarações de fontes autorizadas ali da Igreja Católica, por exemplo, evidenciam a forma de se associar ou se declarar como tendo o poder do próprio Deus. Em determinado momento, o Papa Leão XIII disse o seguinte: nós, os papas, ocupamos na Terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Olha só que forte. Isso está nos documentos da própria Igreja Católica. Além disso, a Bíblia também afirma que a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Os escribas e fariseus disseram a Cristo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem é esse que pode perdoar pecados, se não Deus? Mais uma vez, Jesus não pecou, porque sendo Deus, ele pode perdoar pecados. Mas apenas ele, que era homem e era Deus, era capaz de ser o intermediador entre Deus e o homem. Inclusive, de perdoar a atitude de pecado do homem. Sabe, um outro problema é a atitude de confessar os pecados a um mediador humano. Isso afasta da mente dos homens a obra de Jesus Cristo. Por esses e outros motivos, a gente entende que as blasfêmias proferidas por esse poder se aplicam claramente à Roma papal. É extremamente importante a gente destacar aqui que o nosso objetivo não é condenar ou difamar alguma pessoa ou alguma religião. Não. O propósito é chamar a atenção de todos para a importância de estudar a palavra de Deus e de submeter-se a ela como a nossa regra de fé. Que isso fique bem claro aqui, ok? Logo depois de advertir o povo sobre a adoração à besta e à sua imagem, o texto destaca o outro lado da moeda. Ele fala sobre aqueles que não adoraram a besta e se mantiveram leais à palavra de Deus, dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, em contraste com a besta que profere blasfêmias, ele cita um povo que vai adorar a Deus com perseverança, obedecendo os seus mandamentos e sendo fiéis a Jesus Cristo. Essas três características são essenciais desse povo do fim dos tempos. A palavra grega traduzida como perseverança é hipomone, ou hipómone. Geralmente essa palavra é traduzida como paciência, embora signifique também perseverança. O verbo do qual essa palavra deriva, ele designa um sentido etimológico, a ação de suportar, ou mais literalmente de permanecer. Ou seja, aqueles que escolhem adorar Jesus, eles enfrentam muitos desafios, porém eles vão perseverar, eles vão permanecer fiéis a ele. Um outro elemento característico ali dos adoradores no tempo do fim é a guarda dos mandamentos. Lá no texto é dito: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Muitos não percebem que os mandamentos de Deus estão sendo abandonados. Porém,
de forma estratégica. O inimigo tem feito pouco a pouco a palavra de Deus ser substituída pela palavra dos homens. Um exemplo disso é o sábado, que desempenha um papel central aqui. Desde o começo, a grande briga lá no céu, o objetivo de Satanás é desobedecer à lei de Deus. Ele se rebelou contra Deus para conseguir isso, e mesmo depois de ser expulso do céu, ele continuou essa luta aqui na terra. Ele quer enganar as pessoas, para que elas desobedeçam a Deus, e ele tem trabalhado muito para conseguir isso. Ele tanto pode fazer isso, fazendo com que as pessoas ignorem todas as leis de Deus, como também fazendo com que as pessoas ignorem apenas uma delas. Mas no final, o resultado vai ser o mesmo, porque, como a própria Bíblia diz, se caímos em um mandamento, a gente é culpado por todos eles. Tá bom. Um grande desafio está por vir. O inimigo tem trabalhado arduamente para enganar a muitos, e só existe uma maneira de você permanecer ao grupo fiel a Deus, cultivando a fé em Jesus, para assim permanecer firme naquele momento. Se você cultivar a fé em Jesus, você vai receber a fé de Jesus. Sim, a fé de Jesus é a única que te torna capaz de vencer esse desafio. Quando Jesus estava pendurado na cruz, sentindo-se abandonado pelo Pai, carregando a culpa e a vergonha do mundo, ele se apoiou no relacionamento que cultivou com o Pai durante a sua vida. Jesus confiou em Deus mesmo nos piores momentos, mesmo quando parecia que Deus o havia abandonado. A sua fé era tão forte que nada podia abalá-la. E essa fé, a fé de Jesus, é um presente que nós recebemos quando temos a fé em Jesus e que nos ajuda a atravessar momentos difíceis como a crise que está por vir. Mas essa fé, ela não aparece de repente. Devemos aprender a viver pela fé todos os dias em momentos bons ou ruins. Cada provação que enfrentamos com fé pode nos fortalecer e produzir frutos valiosos na nossa vida, nos preparando para os tempos difíceis que estão por vir. Por isso, devemos nos preparar agora, cultivar a nossa fé agora, a nossa confiança em Deus agora, para que possamos perseverar firmemente nos tempos de dificuldade que virão no futuro. Resumindo, primeiro, a besta é um poder político-religioso que recorrerá ao uso da força para tentar combater e silenciar o povo de Deus. Segundo, ela profere blasfêmias, tomando a autoridade de Deus e se colocando como mediador de pecados, rejeitando a sua palavra. Terceiro, em contraste, os adoradores do tempo do fim serão perseverantes, guardarão os mandamentos e terão a fé em Jesus. E quarto, a única maneira de vencer as tentações da besta é com a fé de Jesus. Que Deus te abençoe, que você se fortaleça na palavra de Deus, que você não seja enganado e que você tenha fé em Jesus para receber a fé de Jesus, porque é somente com essa fé que nós poderemos ficar fiéis nos dias que sobrevirão. Deus abençoe sua vida. Até semana que vem.